Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha da Escola Municipal Nova Conquista, Parque Tremendão, Goiânia, Goiás. Mais um dia com você, professor Márcio Roberto, trabalhando diretamente com as turminhas dos nonos anos, nossas turmas Is. Estamos aqui hoje, a nossa quarta e última aula, a nossa 11ª semana de trabalho. E essa 11ª semana encerra o que nós chamamos de primeiro corte temporal. Então veja só, galerinha, hoje 11ª semana, quarta aula, estamos encerrando o nosso primeiro corte temporal, hein, meu povo? Coisa boa! Se indica que o primeiro mês já foi, hein? Já era, já vencemos ele, hein? Legal, bacana, show de bola, hein, meu povo? Veja só o que acontece. Nós estamos falando sobre semelhanças de triângulo. E hoje nós vamos falar sobre os 3 casos de semelhança que nós temos, beleza? Depois a gente resolveu alguns exercícios do livro, lembrando que aqui nós estamos a partir da página 69 do livro de vocês, tá? Da página 69, como já vimos na aula passada, até a página 76 mais ou menos, ok? A gente está trabalhando nesse conteúdo aqui do livro de vocês, certinho? Bom, então nós temos 3 casos de congruência de semelhança de triângulo, perdão. Quando 2 triângulos vão ser semelhantes. Primeiro caso, caso ângulo-ângulo. O que é o caso ângulo-ângulo? Todo triângulo que tiver 2 ângulos congruentes, eles serão semelhantes, ok? Por quê? Porque eles vão ser proporcionais, tá? Então, todo triângulo que ele tiver ali 2 ângulos que são congruentes, eles vão ser semelhantes. E como assim semelhantes? Veja só. Por quê? Imagina que eu tenho aqui um triângulo ABC. Obviamente aqui eu tenho um ângulo A com chapéuzinho, B com chapéuzinho e C com chapéuzinho, certo? E eu tenho aqui um triângulo A', B', C'. Então tem o ângulo A', tem o ângulo B'. E a gente sabe que esse ângulo A é congruente ao ângulo A', o ângulo B é congruente ao ângulo B'. Ele falou isso para nós. Ângulo A congruente, lembrando que o símbolo para congruência é de 3 igualdades, né? E o ângulo B é congruente ao ângulo B', certo? Nós já podemos concluir diretamente que o ângulo C é congruente também, são congruentes. Por quê? Em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Se esse ângulo é igual a esse, esse é igual a esse, a soma dos dois é a mesma. Para 180 graus vai faltar o mesmo valor, que é esse valor, o ângulo C. Ou seja, se ele tem os 3 ângulos congruentes com a mesma medida, indica que esses 2 triângulos vão ser proporcionais. Se eles são proporcionais, eles são semelhantes. Então, pelo primeiro caso de congruência, nós temos, na verdade, ângulo, ângulo, ângulo. Mas se ele já tiver 2 ângulos aqui congruentes, a gente já pode afirmar que eles são semelhantes. O que é ser semelhante? A razão entre os lados correspondentes é sempre a mesma, é sempre igual. Então, se eu dividir esse tamanho AB por A'B', vai dar um número. Se eu dividir AC por A'C', vai dar o mesmo número da divisão de A por B. Ok? Por que isso acontece? Porque eles são proporcionais, os lados são proporcionais. E eles decorrem do Teorema de Tales, tá? O Teorema de Tales a gente não viu agora nesse momento, mas a gente vai estudar ele ainda ao longo desse ano, tá bom? Que é um teorema muito importante falando sobre essa proporção entre as figuras geométricas, tá ok? Tales foi um matemático grego, um dos 7 sábios da antiguidade, que viveu lá em 500 anos antes de Cristo e tal. Bem bacana a historinha dele, tá bom? Dá pra gente brincar legal ali com o que ele fez, que interessante, certo? Mas baseado nos resultados que Tales encontrou, a gente pode desenvolver esse teorema da semelhança, tá bom?
Segundo caso de semelhança de triângulos, é o caso que a gente vai chamar de lado, ângulo, lado. O que é isso? Lado, ângulo, lado. Ou caso LAU. Lado, ângulo, lado. Se dois triângulos tiverem um lado proporcional, o ângulo entre eles iguais, congruentes, e o outro lado proporcional, a gente já pode afirmar com certeza que esse triângulo, eles são semelhantes, ok? Por que a gente pode afirmar que eles são semelhantes? Simples. Se o ângulo aqui é congruente ao mesmo, eles vão estar, os lados opostos a ele vão ser proporcionais. Existe um resultado que diz isso para nós. Nós não vamos provar, demonstrar nada aqui, mas existe um resultado que nos garante isso. Baseado nesse resultado, a gente já sabe que o terceiro lado vai ser proporcional. Se os outros dois já são, então os três lados são proporcionais. Se os três lados são proporcionais, os dois triângulos são semelhantes, ok? Então, assim, toda vez que a gente tiver um triângulo com lado, ângulo, lado, observe que esse ângulo é o ângulo formado pelos dois lados, tá? Então, imagina que eu tenho aqui ABC, e aí eu tenho que esse lado, vou chamar de X, aqui de Y, isso aqui eu vou chamar de ângulo alfa, letra grega alfa, beleza? Eu vou ter aqui um ângulo beta. Na verdade, esse ângulo beta vai ser igual a esse aqui, então ele vai ser alfa. Vou chamar aqui de A', C' e B'. Eu sei, porque ele me falou que esse lado é proporcional a esse e esse é proporcional a esse, ou seja, ele é algum número vezes x. Vamos supor que seja 2x e aqui seja 2y, como tem que ser o mesmo número, certo? Se dois triângulos, os lados são proporcionais, o ângulo entre eles é congruente, o outro lado é proporcional, nós podemos afirmar que esses dois triângulos são triângulos semelhantes, certo? Observa que o ângulo que tem que ser congruente tem que ser o ângulo formado pelos dois lados, tá? Ângulo não é a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem? Então, aqui onde tem um vérticezinho aqui, ó. Os dois lados tem que ser o ângulo formado pelos dois lados, tá? Ah, professor, se tiver os dois lados proporcionais, não foi esse ângulo aqui que não formou por eles, posso garantir? Não. Por que eu não posso? Porque esse aqui pode ser meio esdrúxulo, o tamanho do jeito dele. E triângulos serem semelhantes nada mais é do que eu pegar um triângulo e ou esticar, aumentar ele, ou comprimir ou diminuir ele. Isso é semelhança de triângulos, certo? Então, esse é o segundo caso. Quando que é o terceiro caso? Perdão. Terceiro caso, quando nós temos lado, lado e lado proporcionais. Então, se os três lados são proporcionais, os triângulos são semelhantes, ou seja, os ângulos correspondentes são congruentes. No fundo, é isso que a gente está falando. A gente poderia ter um tempinho para falar mais sobre a desigualdade triangular, ver quanto que dois triângulos existem, as condições de existência de um triângulo, mas vai fugir um pouco ao escopo do nosso curso nesse momento, tá ok? Então, todo triângulo que possui os três lados congruentes, eles são proporcionais, os três lados proporcionais, eles são semelhantes, ok? Por quê? Porque os ângulos opostos a eles serão os mesmos, serão congruentes, certo? Bom, professor, como que a gente aplica isso em alguns exercícios? Vamos lá? Olha só.
Lá na página 73 do livro de vocês tem alguns exercícios. Vou escolher 2 aqui pra gente fazer, tá? Vocês acham que o professor não trabalha, né? Fica em casa à toa. Vou mostrar o horário pra vocês que eu tô gravando a aula. Porque o horário que os meus meninos dormiram, que tá mais tranquilo aqui, que me é permitido utilizar os aparelhos eletrônicos, a internet, sem risco de interrupção. 1h20 da manhã agora, galera. O professor tá gravando vídeo pra vocês, tá bom? Então bora lá. Então, lá na página... Qual que é a página? 73, página 73. Na página 73 nós temos o exercício número 2. Olha só o que o exercício 2 diz para nós. Vamos lá? Ele diz assim: sabendo que GDF é um quadrado, responda: os triângulos ADG e GCF são semelhantes? Justifique sua resposta. Então vamos lá, vamos desenhar o desenho que está aqui. Bom, galerinha, o objetivo é que a gente melhore cada vez mais esses vídeos, tá? Para isso eu adquiri uma mesa digitalizadora, onde eu vou poder gravar os vídeos pelo notebook e desenhar na mesa lá, os desenhos no quadro aqui, e vocês acompanharem pela própria tela do computador. Vamos fazer os testes, vai dar certo. Esperar a mesa chegar, ela deve chegar daqui uns 5, 6, 10 dias aí, né? Mas assim que ela chegar, a gente vai fazer alguns testes para tentar implementar. Lá pela 15ª semana, 16ª, talvez a gente consiga utilizar, né? Porque vai há uns 10, 15 dias aí para chegar, então vai mais 2 semanas só nisso, uma semana ali para eu tentar interpretar um negócio e depois a gente começar a usar. Vamos ver, não garanto nada, mas vamos tentar. E aí ele deu um quadrado aqui, ó. Eu tenho ABC, isso mesmo? ABC, DFG, DFG. Falou que é um quadrado. Se é um quadrado, o que a gente sabe? Esse tamanho é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Beleza? Porque é um quadrado. O quadrado tem os lados iguais. E ele perguntou se os triângulos ADG, então o triângulo ADG é semelhante. Vamos pôr então a interrogaçãozinha que ele é semelhante ao triângulo GCF. Eles são semelhantes? Vamos ver? Então vamos lá. Quem é o triângulo ADG? Vamos identificar aqui, ó. ADG. Então esse danado aqui, ó. ADG. Triângulo GCF. Triângulo GCF. Será que esses dois triângulos são semelhantes? Tem que buscar ver. Para ser semelhante, a gente viu 3 casos. Primeiro, ângulo, 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 ou 2 ângulos, tiver 2 ângulos iguais, já basta para nós, certo? Segundo, lado, ângulo, lado, ou seja, se tiver um lado que é comum, outro lado e o ângulo entre eles for congruente, beleza, a gente sabe, ou contém os 3 lados já proporcionais, certo? O que a gente sabe? Eu sei que esse tamanho é igual a esse, isso eu sei. Mas do restante a gente não sabe mais nada, certo? E o que é ruim? Porque esse aqui é oposto ao ângulo reto. Esse aqui é oposto a esse angular. Eu sei quanto vale esse angular aqui? Não sei. Mas eu sei que esse ângulo, ele é correspondente com esse. Portanto, esse ângulo tem o mesmo valor que esse, tem a mesma medida. Se aqui é alfa, aqui também é alfa. Por quê? Porque eles estão em retas cortadas por transversais. São ângulos correspondentes. Então eles têm a mesma medida. Então esse ângulo é igual a esse. Eu sei
que esse ângulo é 90 graus. Por que eu sei que esse aqui é 90? Porque está aparecendo? Não, porque aqui é um quadrado. Um quadrado ele tem ângulos retos. Isso aqui é um ângulo reto, aqui também é um ângulo reto de cá. Agora perceba, esse triângulo ADG tem um ângulo alfa, o GCF tem um ângulo alfa. Tem um ângulo reto, tem um ângulo reto. Se tem dois ângulos retos, o terceiro com certeza também é igual. Esse aqui é beta, esse ângulo aqui também é beta. Se os três ângulos são congruentes, os triângulos são semelhantes? Sim, são semelhantes. Pediu para justificar, são semelhantes. Como que eu justifico? Pelo caso, ângulo, 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 A. Vou escrever de azul aqui, pois o que? Os ângulos A e G são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles têm as mesmas medidas, correspondentes. O ângulo, os ângulos, né? Os ângulos D e C são retos. Então, se eu tenho, eu falei, justifiquei, qual que é a minha justificativa? É pelo caso ângulo, 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 certo? Por que eles são congruentes, têm a mesma medida? Porque o ângulo A e o ângulo G são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles têm a mesma medida. O ângulo D e o ângulo C são retos, eles são retos, têm a mesma medida. Logo, o ângulo G e o ângulo F também são congruentes. E esse é o jeito de escrever e pensar na matemática, viu? Por que eles são congruentes? Porque em todo triângulo a soma dos ângulos é 180 graus. Professor, como que eu sei isso? Dá pra gente brincar um pouquinho, né? Talvez na próxima aula aí, uma aula extra, eu faça um papelzinho que a gente vê que a soma dos ângulos de um triângulo é 180. É bem bacaninha, dá pra fazer legal e é fácil com dobradura, tá? Então, se esses dois têm a mesma medida, e para somar eles tem que dar 180, o que sobra é o mesmo valor. Beleza? Então, exercício 2 aí para nós, respondido, viu? Vai ficar um aí para vocês fazerem, galera. Eu espero que não haja dúvida. Se houver, mande para nós a sua dúvida que a gente vai buscar responder o mais breve possível, tá bom? Valeu, galerinha. Muito obrigado. Com essa aulinha nós encerramos o nosso primeiro corte temporal na disciplina de matemática. Valeu, galera. Muito obrigado. Deus os abençoe.